Queridos, livro de Lucas, capítulo de número 23, nós vamos ler os versículos 33 até o versículo de número 39. 32, vamos começar no 32 até o versículo de número 39. Antes de qualquer coisa, vamos orar ao nosso Deus. Vou lhe pedir curvar a sua cabeça e falarmos juntos com o nosso Senhor. Pai, nós agradecemos o grande privilégio de termos a Tua Palavra nas nossas mãos. Nós agradecemos pelo Espírito Santo que usa homens fracos, incapazes, para transmitir a Tua Palavra. Que o Senhor possa agir no meu coração, no meu falar, no meu raciocínio, mas também, Deus, no coração, na mente dos meus irmãos, para que o propósito que o Senhor tem para essa noite de estarmos estudando a Tua Palavra e aprendendo as Tuas lições, de fato se concretize e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Nós louvamos a Ti por cada um dos nossos irmãos e até amigos que aqui chegaram, porque foi o Senhor que os trouxe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o assunto que eu vou falar hoje é daqueles assuntos que você começa, acha legal e depois pela metade você se arrepende, né? Você começa a dizer assim, e agora? Esse negócio aqui, como é que eu vou lidar? Então, eu acho que tem alguns assuntos que você, talvez seja mais uma confissão do que uma pregação, né? E o tema que eu dei para esse estudo de hoje é aprendendo com Jesus a lidar com as humilhações. E eu descobri que eu estou longe da escola, então eu estou aqui para ler o texto, e talvez só ler o texto e nada mais do que isso, mas quem sabe alguns de vocês também estão na mesma caminhada, como eu, e têm um desejo de aprender a lidar com as humilhações dessa vida. Aliás, é o que não falta, né? Eu estava pensando em algumas coisas que nós nos seguramos e que de repente são humilhações, né? A Bíblia diz que não é para nós colocarmos a nossa esperança na instabilidade das finanças. Muitas das vezes nós colocamos a nossa esperança naquilo que a gente tem. E de repente até o Senhor mesmo tira, e é uma humilhação para nós. Nós sofremos humilhação do nosso corpo. Quem não lembra de mim quando estava aqui, um corpo bonito, né? Mas ainda é. Todos nós sofremos com o tempo, é uma humilhação que às vezes não quer admitir, mas nós estamos morrendo dia após dia, se o Senhor não voltar logo, essa é a realidade de todos nós. E nós poderíamos ir colocando em diversas áreas da nossa vida, e a gente ia acabar somando e dizendo assim, poxa vida, a vida aqui é uma vida de humilhação. E é isso mesmo, a vida aqui é uma vida de humilhação. E nós precisamos então aprender a lidar com as humilhações que nós passamos, quer seja elas em grande escala ou em pequenas escalas, para que a gente possa cumprir o propósito de glorificar o nosso Senhor. E aqui então eu resolvi dar esse tema para essa porção das Escrituras, que eu creio que o Calvário foi o maior sermão que o Senhor Jesus pregou ou ensinou em como lidar com a humilhação. Eu sei que ele pregou e ensinou em muitas ocasiões, mas ali no Calvário ele viveu. Ele simplesmente viveu, praticamente nesse sentido não abriu a boca em tudo isso, mas ele viveu. E isso é o que mais deve nos chamar. Se eu e você estivéssemos em Jerusalém há 2000 anos atrás, mais ou menos, nós teríamos talvez visto com os nossos próprios olhos uma cena, talvez uma das cenas, de fato a cena mais horrenda da história. Nós havíamos visto ali o Senhor Criador de todas as coisas, sendo chicoteados por escravos.
Se nós estivéssemos lá naquela ocasião, nós havíamos presenciado aquele que deu o fôlego de vida, sendo morto por esses a quem ele concedeu, né? E eu creio então que esse tempo esse momento em que a gente olha para aquelas horas horríveis do Senhor Jesus pendurado na cruz, ele estava nos salvando, mas ao mesmo tempo nós temos muito, muito que aprender. Então vamos fazer a leitura, e à medida em que nós vamos fazer a leitura, nós vamos observar como Jesus agiu durante a pior humilhação que ele sofreu. Lucas capítulo de número 23, vamos ler a partir do versículo 32, que diz assim: E também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, a si mesmo se salve, se és de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe em letras gregas, romanas e hebraica: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Esse é o texto das Escrituras que nós queremos meditar nele durante esse tempo. Deixa eu primeiro começar dizendo o que é que as Escrituras, outros evangelistas, dizem sobre esse momento do nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Marcos, ele vai mencionar que Jesus foi tomado de pavor e angústia quando se aproximavam esse momento da crucificação. Lucas diz que Jesus chamou aquelas horas do poder das trevas. Mateus registra que nessas horas Jesus estaria sendo entregue nas mãos e sob a vontade dos pecadores, ou seja, para fazerem com ele o que quisessem. Eu não tenho ilustração de filmes novos, eu não sei quando foi que eu fui a um cinema para assistir, mas eu sei que eu assisti Titanic, tá certo? Mas um dos filmes que eu assisti com a minha família era aquele do C.S. Lewis, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Acho que é isso, né? Se não for, mas é alguma coisa nesse rumo aí. E uma das cenas que C.S. Lewis retrata, que é muito interessante e comovente até, é aquela cena quando o leão vai ser colocado sobre aquela pedra, né? E ali os demônios estão arrancando os pelos dele, maltratando e fazendo todas essas coisas. É uma cena difícil até da gente assistir tudo isso. Mas, de uma certa maneira, C.S. Lewis retrata, e eu fico imaginando, lendo essa passagem aqui e verificando que é mais ou menos isso que está acontecendo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, o Deus Todo-Poderoso, naquele momento, ele se entrega a favor de todos nós. Eu não sei quantos de vocês aqui, talvez até alguns mesmo, estão enfrentando momentos difíceis com respeito a isso, né? Quando a gente fala de humildade ou de ser humilhado, ou da luta que nós enfrentamos quando nós somos humilhados, nós temos que fazer um contraponto com o nosso orgulho, que raia dentro de nós, que surge de dentro de nós, que nos domina e que, às vezes, nós olhamos para as pessoas e dizemos assim: mas quem? Será que você não sabe que eu sou quem eu sou?
Cadê o respeito, muitas das vezes, que nós queremos ter? E às vezes não fala isso, a gente é educado, mas a gente às vezes sofre, e sofre por dentro por causa disso, né? Então, eu queria, olhando aqui para esse texto das Escrituras, Jesus, ao ser comparado com os malfeitores, como foi que ele agiu? E ele foi comparado com malfeitores. Ao ser cravado na cruz, ao ser violentado, ao ser subjugado, como foi que o nosso Senhor Jesus agiu? Ao ser zombado, ultrajado, difamado, como foi que o nosso Senhor agiu? Eu creio que é a escola da humildade. Nós entramos nessa escola no dia que nós nos convertemos ao Senhor Jesus. E essa é uma escola que parece que ninguém tira nota 10 até aquele dia que for promovido para a glória. É só eu perguntar aqui, tem alguém aqui humilde? Peraí, não levanta a mão. Eu sei que essa é uma pergunta que é difícil, porque se eu chamar aqui alguém de orgulhoso, eu vou ofender você. Você é orgulhoso, eu estou ofendendo a vocês. Mas eu acho que, por outro lado, se eu chamar você de humilde, talvez você deveria repensar bem sobre isso. Porque teve um que teve coragem de dizer de si mesmo: Senhor Jesus, eu sou manso e eu sou humilde de coração. Mas parece que todos nós estamos nessa escola. Eu diria que todo homem sem Cristo, por mais humilde que ele ache que ele é, esse homem é um arrogante. Porque até que o homem entregue a sua vida a Cristo, muitas pessoas tidas como humildes, eles estão fazendo da humildade o seu patamar para que eles possam ser salvos. E isto é totalmente arrogante diante do nosso Senhor. Então, nós somos chamados, como crentes no nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos chamados não só para viver de qualquer maneira aqui, mas talvez se a gente pudesse traçar o esboço daquilo que o Senhor quer que nós aprendamos aqui, eu creio que estaria lá em Mateus, capítulo 11. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E ele disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu sei que tem muita coisa que o Senhor quer nos ensinar, mas certamente humildade e mansidão, que andam juntas, estão dentro desse esboço que o Senhor quer nos ensinar. Eu lembrei de um versículo que Davi, no Salmo 19, 13, ele fala sobre isso, e ele faz uma oração dizendo: também da soberba guarda o teu servo, que ela, a soberba, não me domine, e aí eu serei irrepreensível e eu ficarei livre de grande transgressão. O que Davi está dizendo aí? Ele está dizendo algo muito sério. Se, não é nem que não tenha mais, mas ele está dizendo: se a soberba não me dominar. O problema é que, vez por outra, nós somos dominados pela soberba. Mas se a soberba não me dominar, eu estarei livre de grande transgressão. Então, como Jesus, sendo o próprio Deus, agiu diante da humilhação dos pecadores no pior momento da sua vida? Eu queria olhar com vocês, primeiramente, que ele aceitou ser identificado com malfeitores. Versículo de número 32 e 33 diz: e também eram levados outros 2, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Eu quero destacar seguintes frases, se você quiser destacar também aí. Primeiro, no versículo de número 32, nós vamos encontrar outros dois. Ainda no versículo de número 32, nós vamos encontrar aqui 2 palavrinhas: com ele, com Jesus. E no versículo de número 33, nós vamos encontrar que esses homens foram crucificados, um à direita e o outro à esquerda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe, só olhando para esse quadro, a gente percebe com muita clareza o objetivo de tudo o que estava sendo feito ali,
que era exatamente humilhar o nosso Senhor Jesus Cristo no nível de ser o quê? Um malfeitor, ou um daqueles homens que ali estavam. Não era outro propósito. O propósito do diabo, usando todas as autoridades e tudo, o objetivo era humilhação do nosso Senhor Jesus Cristo. Só olhando aí mesmo no livro de Lucas 23, versículo 24 e 25, mesmo na minha aqui nem precisa mudar, 24 e 25 é aquela cena quando é proposto a troca de Jesus por Barrabás, ou de Barrabás por Jesus. Diz assim o 24: Então Pilatos decidiu atender-lhe o pedido. O pedido era que soltasse a Barrabás e então Jesus fosse preso, fosse morto. Soltou aquele que estava encarcerado por causa da sedição e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou a quê? A vontade deles. Agora, o que é que a gente entende desse versículo aqui? O que é que a gente já compreende desse versículo antes mesmo de chegar na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo? Pela decisão que Pilatos tomou, quem é melhor aqui? É Jesus ou é Barrabás? O que é solto, certamente é tido como o melhor, né? Quem é o mais santo, se assim pudermos dizer? Quem é o mais justo? Certamente, quando a gente olha para essa decisão que foi tomada aqui, a lógica é de que o que vai solto é o que seja o melhor, o que fica para ser morto é considerado o pior. E é exatamente nesse nível que Jesus está sendo tratado aqui. Agora, obviamente o que os homens estão fazendo aqui, toda a perversão deles, mesmo sem saber, eles estão cumprindo o quê? As Escrituras. Isaías diz assim: e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Eu quero destacar só que ele foi contado com os transgressores. Como é esse foi contado aqui? A cena talvez mais conhecida no mundo inteiro do que a Arca de Noé, de que muitas outras cenas bíblicas, seja de fato aquela cena das 3 cruzes. E o livro de Mateus, ele complementa isso quando ele diz: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça. Então, Jesus estava lá crucificado sobre o Calvário, sobre o monte, e quando as pessoas passavam, eles contavam aqueles ali. Tem 3 malfeitores sendo crucificados nesse momento. Então, de fato, Jesus foi contado com os malfeitores e eles passavam meneando a cabeça e zombando do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o que aconteceu e isso é o que foi profetizado e é o que deveria, de fato, acontecer, porque desde o Velho Testamento já está. Agora, preste atenção o que é que Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, 21. Disse: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado, ele não tinha nenhum pecado. Mas aqui a Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. Isso aqui não é algo figurado. Não é só que deu a impressão de que Jesus estava lá entre os malfeitores. É que, de fato, Deus pegou os pecados de malfeitores. E pelo menos de um daqueles malfeitores que estava ao lado de Jesus. E sabe onde é que esses pecados foram colocados? Aqui diz: foi feito pecado, literalmente, foi feito pecado. É por isso que Deus Pai teve que mudar os olhos do seu próprio Filho, ao ponto de Jesus dizer: Deus meu, por que me desamparaste?
O que é legal aqui da gente compreender é que no meio dessa situação toda, o teu pecado, o meu pecado, ele foi colocado sobre Jesus naquele momento. E Jesus aceitou carregar os nossos pecados exatamente quando foram colocados sobre eles. No livro de Mateus, capítulo 7, 25 a 27, diz assim: portanto, Jesus pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi na cruz do Calvário, ele se ofereceu. Os homens estavam maltratando o Senhor Jesus. Mas vocês lembram que ele havia dito antes, quando estava lá no jardim? Ele disse: se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos, e nesse momento estaria tudo resolvido. Por que Jesus foi no Calvário? Por causa do amor dele por mim e do amor dele por você. E ele carregou os nossos pecados sobre si. Além de se identificar com os pecadores na sua morte, ele escolheu se identificar com os pecadores na sua própria vida. Lucas 15, 1 e 2 mostra, é o texto que antecede aquela parábola dos perdidos, né? Tanto a ovelha, a moeda e o filho pródigo. A morte de Jesus não foi o momento em que ele resolveu se identificar com os pecadores. Foi um estilo de vida que o Senhor Jesus escolheu. Estando aqui na terra, ele escolheu estar perto. Jesus tinha cheiro de pecadores. Ele gostava de estar perto dos pecadores. E naquele texto, quando a gente lê ali, a gente percebe que tem murmuração contra o Senhor Jesus por causa dos publicanos e dos pecadores. Os publicanos eram mal vistos, eles eram cobradores de impostos da sua pátria para Roma, e eles cobravam mais do que era devido para si, é o que a gente entende por algumas situações, inclusive de Zaqueu. Mas pecadores, quando a gente começa a olhar aqui, não estava referindo-se a pecadores, simplesmente pecadores. Normalmente essa palavra é utilizada para pessoas de práticas imorais. Lembra daquela ocasião quando Jesus estava na casa, se eu não me engano, de Simão? E ali então uma mulher chegou e ungindo os pés de Jesus, e aí, o que é que Simão disse? Se ele fosse Deus, ele sabia que essa era uma mulher pecadora. Não está dizendo que era está dizendo que era uma mulher de prática moral, obviamente pervertida. Não era uma mulher correta nesse sentido. E aqui, então, eu entendo que, nesse sentido, essas pessoas que eram até excluídas da sociedade, essas pessoas estavam perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um irmão que não está mais congregando aqui, muito amado, eu vou citar o nome, o conhecido da grande maioria, o Marcelo Fiuza. Eu creio que o Marcelo é um homem que tem um dom de evangelizar, né? Eu creio que é conhecido da grande maioria de vocês. E quando eu estava pastoreando aqui, um dia ele me disse: pastor, eu queria te convidar para você ir comigo conhecer um cara que eu estou evangelizando. Eu disse: onde é, Marcelo? Tal. Ele disse: vamos marcar. E marcamos um dia e eu fui com ele. E aí ele me levou aqui e nós fomos para o centro da cidade. Chegamos lá na Praça da Lagoinha, que agora eu acho que está arrumadinha, mas naquele tempo não estava, né? E aí era aquele coisa lá, tudo bagunçado, e os vendendo sei lá o que por aí e tal, e o Marcelo grandão como ele é, e saiu esticando o pescoço para achar o cara que ele estava evangelizando. Aí de repente achou um cara lá, e eu atrás dele, onde ele ia, eu ia atrás. Aí encontrou um cara lá, falando e tal, aí o cara disse: vamos para o meu escritório.
Aí saímos atrás dele, era uma puxadinha assim no aquele hospital César Carlos, então tinha uma puxadinha assim de uma lona, então ele sentou lá, botou lá um banco para a gente sentar, e aí começou a conversar, era esse cara. Então era um cara, obviamente, de uma vida totalmente depravada, família destruída, todas essas coisas, não lembro dos detalhes, mas provavelmente era uma pessoa até envolvida em usar droga, essas coisas assim. Mas aí estava lá, o Marcelão grandão sentado lá, e eu sentei lá e o Marcelo começou a conversar com ele. Daí a pouco o Marcelo puxou um papel aqui e eu olhando para aquilo. Ele puxou um papel e conversando e começou a explicar o evangelho e rasgando aquele papel. Aí quando ele abriu era uma cruz, né? Eu não sei fazer isso, mas muita gente sabe fazer, então era uma cruz, e ele apresentando o evangelho para aquele homem, né? Então trago esse exemplo do Marcelo porque o Marcelo toda a vida foi, os que conhecem sabem, ele tem de uma família bem sucedida, etc e tal, mas o Marcelo ele era esse tipo de homem, creio que ainda seja, de que ele se identificava de falar com qualquer pessoa e ele não se envergonhava de estar lá, né? Tinha uma hora que eu estava lá sentado e eu dava uma olhada assim para um lado do outro, pastor aqui nesse lugar aqui, como é que é esse negócio e tal. Marcelão não tinha nenhum problema com isso, onde ele pudesse ele ia, sentava no barro e ali ele fazia. Então, é um exemplo, estou tomando o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, de que ele se identificava com os pecadores, ele sentava com os pecadores, ele não ficava preocupado, mesmo que ele sabia que os fariseus e os escribas estavam lá para criticar, para achar uma oportunidade para criticar com ele, até para dizer que ele era um deles, mas ele estava lá para levar a palavra para eles. Gente, eu creio que aqui tem uma lição para nós também, né? Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que se identificou com pecadores, primeiramente comigo e com você. Ele se sentou do nosso lado, na nossa poeira do nosso pecado, e ele não teve, ele se humilhou nesse ponto, de não ter vergonha de sentar do teu lado e do meu lado, ele sabendo tudo o que nós fizemos, todas as nossas intenções, muitas das vezes perversas do nosso coração. E eu creio que aqui tem uma lição para nós. Nós precisamos fazer a mesma coisa que o Senhor Jesus fez. Nós precisamos nos identificar com pecadores. Não importa que tipo de pecador seja, todo pecador, ele é simplesmente perdido e direcionado ao inferno sem que o Senhor o alcance. Não importa se ele está numa clínica, é um doutor assinando uma receita para você, ou é esse cara que estava lá na praça, lá no meio do nada. Então, nós precisamos compreender de fato isso. Quando eles quiseram acabar com a reputação de Jesus, identificando-o com os malfeitores, ele, sendo santo, não se defendeu, não resmungou. Eles tinham o propósito de acabar com o Senhor Jesus Cristo, identificando ele. Morreu, é mais um malfeitor aí que morreu junto com os outros. Mas o nosso Senhor Jesus não se defendeu e ele não ligou para isso. Ele se sentou, se identificou com os pecadores. Mateus capítulo 5, 11 e 12 diz: bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Gente, muitas vezes nós não temos aprendido o privilégio, a alegria, o gozo de sermos injuriados por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não por causa dos nossos pecados, mas nós temos que ter a alegria quando nós estamos corretos diante do Senhor, e mesmo que nós formos mal entendidos, julgados, humilhados por isso, nós temos que aprender a desfrutar da alegria. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, em primeiro lugar, ele aceitou se identificar com os pecadores. Mas olhando o texto ainda, ele desejou a salvação dos seus algozes, daqueles que subjugavam, daqueles que crucificavam a ele. Vamos olhar o versículo de número 34. Aliás, voltando para o 33 ainda.
Diz: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Queria pensar nesses dois versículos, um pouquinho dentro dos dois, percebendo aqui como o Senhor Jesus desejou a salvação daqueles homens. Jesus orou pelas pessoas que fizeram mal para ele, que estavam fazendo mal para ele, desejando que Deus os perdoasse. Isaías 53, versículo 12, versículo que eu já citei, diz que ele foi contado com os transgressores, mas a outra parte do versículo diz: mas ele levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Gente, o que estava acontecendo com Jesus naquele momento, a gente não pode descrever. Mel Gibson não pode descrever. Não. A gente pode pensar algumas coisas sobre tudo aquilo. Eu não sei quantos aqui têm medo de injeção. Eu sei que eu não gosto, né? Se eu puder tomar 2 comprimidos, eu tomo em vez de tomar uma injeção, né? Ninguém gosta de ter a sua pele furada. Você, até aquele examezinho que você faz aqui no dedo, caraca, esse negócio vai me espinhar aí, não tem jeito. A gente não gosta disso. Mas quando nós estamos pensando no que aconteceu com Jesus e na crueldade que foi, primeiro você pode pensar ali, tudo foi feito a sangue frio. Tudo foi feito a sangue frio. Condenado naquela ocasião, ele era deitado sobre o madeiro, suas mãos eram amarradas, geralmente aí, com o objetivo de que não se rasgasse e assim então ele saísse da cruz, amarrado no madeiro ali. Um pedaço de ferro pontudo feito para aquela ocasião era colocado sobre a mão e uma marreta pesada cravava esse negócio na madeira. Não está terminado. Depois nós vamos para o outro. Então já teve essa experiência aqui, agora vai para essa outra experiência aqui. Por último, os pés dele também são cravados no madeiro. Depois disso, já era cavado um buraco perto do pé daquela cruz, com uma corda, aqueles homens vão levantando e aquela cruz cai para dentro daquele buraco. As cordas são levantadas, ali a cruz é fixada e dali começa o martírio da morte de um homem que é crucificado. Muitos deles, sendo mais fortes, eles poderiam ir mais do que um dia. Nós lemos pelos relatos dos evangelhos que naquele mesmo dia eles quebraram as pernas dos malfeitores, não de Jesus, porque Jesus já havia morrido. Porque no outro dia era um dia santo e eles não queriam que permanecesse lá. Não podia permanecer lá na cruz. Minha observação aqui desse texto é das seguintes palavras só queria observar isso aqui. Versículo de número 34, está escrito na minha Bíblia assim: contudo Jesus dizia. E eu quero tomar essa palavra aqui para não dizendo que não está escrito assim. Contudo Jesus disse. O que me parece que aqui indica uma continuação. Não é que Jesus fez uma oração, mas me parece que enquanto aquilo estava acontecendo, Jesus estava orando. Também é dito da seguinte maneira: porque não sabem o que fazem. Isso aqui é presente. Isso significa dizer que era naquele momento em que aqueles homens estavam fazendo isso, o Senhor Jesus estava ocupado com uma coisa: estava ocupado em orar por aqueles homens que estavam lhe fazendo o mal.
Alguém aqui já foi assaltado? Não precisa dizer. Eu acho que, pela situação da nossa cidade, eu acho que acaba alguns levantando a mão. E a minha pergunta é: o que é que a gente fazia durante aquele tempo, ou depois daquele tempo? Talvez durante aquele tempo não dá para a gente fazer nada, a coisa é rápida, você está tão nervoso e tudo isso, mas depois a vontade que dá da gente pegar esses cabras não é brincadeira, né? E às vezes até fazer uma oraçãozinha imprecatória ali para eles, alguma coisa desse tipo, né? Eu não sei como é que a gente... É difícil, é uma hora que você se sente totalmente, sei lá, indefeso, é terrível. E não é o que levam de você, não é o relógio, não é o dinheiro, é aquela sensação de incapacidade, né? Como é que pode uma situação como essa? Isso é terrível para qualquer ser humano. Para qualquer ser humano, isso de fato é terrível. Mas Mateus capítulo 5 e 44, o Senhor Jesus ensinou em outra ocasião assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Inimigo é aquele cara que tem uma desavença comigo, não sei o quê. Tá, eu vou orar por ele. Bendizei-os e não maldizeis. Então, fala bem, não fala mal dele. Não pode mentir, óbvio. Fazei bem aos que vos odeiam. Até aqui está indo. Mas olha o que continua o versículo: e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Aqui eu acho que chega num ponto um pouco mais, não é só moral, talvez chega num ponto exatamente físico. E eu creio que aqui se encaixa em algumas situações de injustiçados que nós já tenhamos no sentido fisicamente, financeiramente, sei lá, qualquer outra ocasião. O Senhor Jesus coloca aqui com muita clareza que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Eu não sou pacifista. Eu creio que se um sujeito vier para tirar a minha vida e eu puder tirar a vida dele antes dele tirar a minha, pode ficar certo que eu vou fazer isso, né? Vou defender a minha própria vida, né? Creio também que deve ser feita justiça com quem comete crime. Para isso existem as leis justas, desde que as leis obviamente sejam justas e o padrão obviamente é as escrituras. Mas eu creio que mesmo havendo legalidade em qualquer situação, talvez você tenha uma causa, puxa, eu queria que a justiça e tal, não é? Mesmo havendo uma legalidade em toda e qualquer situação, sabe qual é a solução no final das contas? É que aquele que está errado, que está cometendo injustiça contra a gente, é que ele venha conhecer o Senhor Jesus, que ele venha se arrepender, que ele venha mudar de vida. Ele passar 10 anos lá na cadeia, tudo bem que se a lei diz que ele possa passar, mas talvez isso não vai resolver o problema, vai se tornar lá uma universidade do crime, talvez ele vai sair pior do que o que entrou e talvez ele faça ainda muito mais mal do que o que fez. Mas não só pensando no bem-estar daqui, pensando principalmente na vida eterna daquela pessoa que cometeu tamanho mal. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não foi isso que ele fez? E o que é que ele pediu para Deus? Pai, perdoa-lhes. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, causa arrependimento neles, para que eles sejam salvos. O exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo aqui deve ser esse. Então, além do nosso Senhor se identificar com os malfeitores, levando o nosso pecado, sentando com os pecadores, de orar pelos que lhe faziam mal, nós olhamos aqui pelo texto que ele silenciou diante de zombarias. Vamos olhar aqui. Vamos olhar o versículo de número 35. Diz assim: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma epígrafe:
em letras gregas, romanas e hebraica: este é o Rei dos Judeus. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Quero destacar algumas palavras aqui. Primeiro, você percebe o povo, a multidão. Aquele certamente foi um dia muito atípico em Jerusalém. Estava sendo crucificado o Rei dos Reis. O Senhor Jesus, ele foi julgado pela madrugada. Ele transitou pelas ruas de Jerusalém, entre o Sinédrio, Pilatos, Herodes, Pilatos, durante pouco tempo. E certamente toda a cidade estava a observar. Desde o julgamento que foi feito por Pilatos, a gente já percebe no versículo de número 18 que a multidão estava lá a gritar. E aqui, quando a gente chega no versículo de número 35, não pensemos que tinha pouca gente lá, naquele momento. Não é dito aqui nesse texto o que as multidões diziam, mas no texto anterior, no versículo de número 18, não creio que mudou muito para cá. Eles pediam a morte do Senhor Jesus. Versículo 35, nós encontramos as autoridades. E as autoridades, parece que aqui elas estão conversando entre si e dizendo isso. Talvez nem tanto falando para o Senhor Jesus, mas falando uns para os outros, conversando, comentando sobre Jesus. Nós encontramos os soldados no versículo de número 36, e os soldados estão escarnecendo dele e dizendo: se tu és o Rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo. Além disso, nós temos uma placa. E essa placa que está colocada lá, hoje quando você vê uma figura de Jesus crucificado, normalmente você vê lá INRI, né? Tentando trazer aqui essa transliteração do que foi colocado lá sobre a cruz de Jesus. Pois fique certo que isso ali não era uma exaltação a ele. Isso ali era um deboche que era feito para com ele. Inclusive eles chegaram a dizer assim: bota aí que foi ele que disse. Aí Pilatos disse: não, o que eu escrevi, é isso aí que vai ser colocado. Então, todas essas coisas juntas, eu estou trazendo só para dizer assim: isso aqui era zombaria. Zombaria do o homem, uma formiga, zombando do elefante. Seres humanos, criados por Deus, zombando do seu Criador, como João disse, né? Os homens não quiseram, criou todas as coisas, mas eles mesmo o rejeitaram. Isaías 53, versículo 7 diz: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Minha pergunta é assim: o que estava passando na mente de Jesus durante aquele tempo? Lucas não registra nada sobre isso, mas Pedro, pela inspiração do Espírito Santo, eu creio que ele escreveu sobre isso. No capítulo 2, 21 e 23, ele diz, ele vai dizendo: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois Cristo também padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que a gente possa seguir as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, e quando o injuriavam, ele não revidava da mesma maneira, e nem ameaçava. Mas sabe o que ele fazia? Ele entregava-se àquele que julga retamente. Eu acho que essa é outra lição que a gente precisa aprender em situações quando nós somos injustiçados. Muitas vezes nós estamos lidando com pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos. E nós deveríamos agir diferente. E o que ele diz aqui é que o Senhor Jesus se entregava. A figura que eu tenho aqui é como uma criança que se coloca confiante nos braços do seu pai.
se joga quando vem aquela situação, sei lá, um cachorro latindo, o que seja, ele corre e ele se joga confiante nos braços do seu pai. E eu creio que nós precisamos, mais do que correr para cima das pessoas com palavra, com agressão, com defesa, talvez nós precisamos correr para os braços do Senhor, para que a gente possa aprender com o nosso Senhor Jesus como lidar com diversas situações quando somos injustiçados. No Velho Testamento tem um livro que é uma história fantástica, que você começa a ler e a vontade de você continuar lendo. Aliás, muitos livros, especialmente os livros de história, né? Você lê o livro de Esther, então você fica animado e aí que vai. Mas o livro de Neemias é um livro muito legal para a gente ler. E tem uma ocasião no livro de Neemias que ele está construindo um muro, que aliás não é um murinho desse, a gente não sabe o que é um muro, mas era um muro, se vocês lembram de Juízes, dava para ter uma casa no muro, né? A casa de Raabe era no muro, né? Então ele estava construindo um muro, construído em 52 dias aquele muro de Jerusalém, quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia, e tinha uns caras que estavam fazendo hora com eles, de fato, né? E diz assim: e estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Neemias capítulo 4 e versículo de número 3. Você percebe o tipo de zombaria que estava sendo feito aqui? E eu creio que muitas vezes nós nos deparamos com situações onde nós somos zombados no dia a dia. O que a gente percebe as diversas vezes que Neemias vai enfrentando essas dificuldades, ele diz assim: porém nós oramos ao Senhor. Tem ocasiões que ele pega a espada, tem ocasião que ele está lá deitado, olha, nós vamos dormir, mas não vamos ser besta não, bota a espada aí do lado, bota o martelo do outro lado, e aí a gente vai ficar no ponto. Mas normalmente uma lição que a gente aprende com Neemias é de aprender a orar a Deus. Queridos, tem 2 versículos muito interessantes no livro de Provérbios, capítulo 26, que é o mesmo versículo, basicamente dizendo para se fazer 2 coisas diferentes ali. Ele diz, 26, ele diz assim: não responda ao tolo segundo a sua estultice, para que também não te faça semelhante a ele. Aí o versículo seguinte diz assim: responde ao tolo segundo a sua estultice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Nós precisamos ter discernimento para ter hora da gente responder, mas tem hora que é hora da gente se calar. Da gente se calar e deixar os resultados com o Senhor. E a pergunta é: quando é que a gente não deve fazer isso? Uma delas é: se eu for responder aqui, eu vou ser igual a ele, eu vou retrucar da mesma maneira? Então eu não vou fazer isso, eu vou ser simplesmente mais um tolo nessa história, né? Se eu for falar que ele vai me dar ouvido para que ele deixe de ser um tolo, se eu tiver espaço para ajudar aquela pessoa a deixar de ser tolo, mas o que você percebe aqui, irmãos, e aqui tem um princípio para nós, é que a nossa preocupação não deve ser prioritariamente conosco, para a gente se sair bem, para a gente se sair por cima, para a gente ganhar o argumento. A preocupação é com o outro, a preocupação é com a glória de Deus, a preocupação é com não dar mais um mau testemunho, para que eu não seja simplesmente um tolo como os outros, mas que eu possa, de fato, ajudar os outros, né? Queria concluir com um texto das Escrituras e queria te convidar para abrir comigo no livro de Tiago, livro de Tiago, capítulo de número 4. Eu acho que é um capítulo que poderia ter sido escrito exatamente nos nossos dias. Ele retrata a inquietação do ser humano, vivendo em guerras, contendas, na busca de prazeres por tudo o que é o custo da sua própria vida para ter prazeres, cobiçando, versículo de número 2, pronto para matar, se não fisicamente, mas matar de língua. E ele está dizendo: vocês não têm nada porque vocês não aprendem
a pedir, a depender do Senhor. E vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal e o propósito de vocês é vocês mesmos, né? Mas quando ele vai tratar, primeiramente ele denuncia toda essa vida terrível que muitas das vezes a gente, como crente, acaba entrando nesse ciclo de vida do mundo, e depois que ele começa a tratar a solução, ele vai no versículo 7, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai. Se você for colocando aí os imperativos: sujeitai-vos, chegai-vos, purificai-vos, limpai o coração. Afligi, olha o que ele diz no 9, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, eu creio que Deus providencia, o propósito de Deus para nós como crentes é que nós cresçamos em humildade. Por isso que esse assunto aqui é um assunto muito difícil, muito pessoal, para a gente se avaliar. Como é que eu estou crescendo em humildade? Às vezes a gente está indo tão bem, aí de repente, por uma situação, talvez até em casa, né? E às vezes com os de casa é que você tem mais liberdade de ser o seu coraçãozão aí, ser externado. E muitas vezes nós não lidamos bem dentro do nosso próprio lar, quando nós nos sentimos injustiçados. Se o Senhor Jesus está nos dando instrução para fora, certamente nós precisamos ter essas instruções dentro do nosso próprio lar. E eu creio que há situações em que Deus providencia, pela graça e misericórdia dele, situações de nos humilhar mesmo. Ele mesmo nos humilha em situações. Quando a gente vai lendo o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, a gente percebe lá o Senhor dizendo: eu resolvi te humilhar, povo de Israel. Eu resolvi te deixar passar fome. Há situações que nós não trabalhamos a nossa vida e o Senhor precisa trabalhar, às vezes de maneira até drástica, para que a gente possa saber que tem um Deus que está trabalhando, interessado por nossa vida como um todo. Deus se interessa pelas coisas pequenas da nossa vida. Deus está interessado pelas coisas materiais da nossa vida. Mas Deus está interessado que cada um de nós, lembre de Mateus 11, eu sou manso e humilde de coração. E se você quer me seguir, você vai entrar nessa escola. Essa escola é uma escola dura. Mas nós não podemos deixar isso de lado. Nós precisamos avaliar. Como é que eu estou lidando com as humilhações? Eu acho que vocês não têm aqui, mas na maioria das casas tem um tapete na entrada. Do lado da casa tem um tapetezinho que você passa o pé, né? E às vezes eu tenho tentado ilustrar com isso, né? Se nós somos humildes como um tapete, nós nunca vamos ficar zangados. Nós já estamos humilhados. O problema é que nós estamos arrogantes. E muitas vezes, quando nós somos humilhados, nós sofremos. Mas se nós somos humildes, irmãos, nós podemos lidar bem quando vêm as humilhações. E a gente pode agradar a Deus e glorificar o nome dele. Que o Senhor nos ajude com esse capítulo, que eu também tenho muito chão para andar pela frente. Ó Deus, obrigado pela tua palavra. O maior sermão do nosso Senhor Jesus Cristo, pendurado naquela cruz, foi a maneira como ele agiu. Sendo Deus, cheio de poder, de descer de fato daquela cruz. Mas ele resolveu, por amor a mim, aos meus amados aqui, por amor ao povo eleito,
ele resolveu sofrer, lidar com todas aquelas humilhações, buscando glorificar o seu Pai. Foi para isso que ele veio e foi isso que ele cumpriu até o fim. Senhor, nos ajude com as coisas pequenas, começando na nossa casa. Como nós podemos agir com humildade com os nossos filhos, os nossos cônjuges, uns com os outros. Como nós podemos agir com humildade na igreja, quando a nossa vontade não é atendida numa reunião ou coisa desse tipo. Quando aquilo que a gente queria talvez não seja o caminho por onde vamos andar. Oh Deus, dê-nos a atitude igual à do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós formos injustiçados, nos ajude a nos entregarmos nas tuas mãos, sabendo que o Senhor é quem julga todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.